Então, olá, tudo bem? Depois de alguns dias, voltei aqui para o canal para trazer um conteúdo novo para vocês. E dessa vez eu escolhi o livro O Nascimento da Tragédia, do Nietzsche. Esse aqui foi o primeiro livro que o Nietzsche publicou, lá em 1872. Ele dedicou essa obra ao amigo dele da época, o compositor alemão Richard Wagner. Tem até um prefácio aqui para o Wagner. E daí, só fazendo um parênteses, o Richard Wagner é uma pessoa que eu tenho bastante interesse na obra e nas músicas dele, gosto bastante. E eu tenho uma coleção aqui em casa, que é a História dos Gênios da Música, que são alguns livros e algumas fitas também, que eu ganhei de uma tia minha. Bom, e daí eu estava pensando em gravar um vídeo sobre a biografia do Wagner, tendo como base essa obra aqui. Eu vou mostrar para vocês como que ela é. Uma edição bem bonita. Aqui o Wagner. E tem várias ilustrações. Não sei se vocês vão conseguir ver direito aqui, mas acho que sim. Então é isso. É bem legal. Eu gosto bastante dela. Então talvez o próximo vídeo seja sobre o Richard Wagner. Bom, antes de entrar no conteúdo, eu estou usando, além dessa edição aqui da Companhia das Letras, essa daqui, da coleção Os Pensadores. Eu gosto de utilizar essas duas aqui, porque são traduções diferentes e às vezes fica mais fácil entender usando essa daqui. Eu, pelo menos, sinto isso, mas daí é pessoal, né? Mas eu gosto bastante dessa daqui também. E bom, indo agora para o conteúdo, essa edição aqui da Companhia das Letras ela foi dividida em 25 partes. Nesse vídeo aqui eu vou tratar da primeira parte, cujos temas são Apolo e Dionísio, Sonho e Realidade, o Artista e o Filósofo, o Princípio de Individuação, a Embriaguez Dionisíaca, Reconciliação entre Homem e Natureza. Então, vamos lá. O Nietzsche começa dizendo aqui no começo do livro que a evolução da obra de arte está vinculada ao dualismo do apolíneo e do dionisíaco. Então, o que seriam essas duas coisas? O apolíneo, relacionado ao deus Apolo, é aquilo que diz respeito ao belo, à ordem, à racionalidade, às formas. E o dionisíaco é o oposto disso. Então, o dionisíaco é relacionado ao deus Dionísio, claro, a embriaguez, o êxtase, a irracionalidade, os impulsos, o instinto. E, bom, o Nietzsche chama o apolíneo dionisíaco, em um momento aqui do livro, de impulsos ou pulsões, que em alemão é Triebe, ou Triebe, eu não me lembro como que pronuncia corretamente. Mas é um termo que aparece bastante nas obras do Freud, né? E tem várias relações entre o Nietzsche e o Freud, que são bem interessantes de se estudar também. Então é essa tensão entre o apolíneo e o dionisíaco que permite o desenvolvimento da arte, o caminhar da arte, né? Com suas obras, enfim. Mas quando junta-se então o apolíneo e o dionisíaco, a gente tem a tragédia grega. Então uma obra de arte trágica é aquela que tem como elemento o apolíneo e o dionisíaco. E, bom, o Nietzsche traz exemplos aqui pra gente, né? Exemplificando o apolíneo dionisíaco pelo sonho e pela embriaguez. Então essa concepção de sonho que ele traz, né, para explicar o dionisíaco, é bem parecido com a concepção que o Freud trata alguns anos depois, no sentido de ser um espaço ali de fantasia que o desejo consegue vazar sem nenhuma instância para reprimir, digamos assim. Tem até uma passagem que eu queria ler para vocês aqui, da página 23, que diz assim: E talvez alguns se lembrem, como eu, de ter às vezes... Só vou colocar o óculos aqui. E talvez alguns se lembrem, como eu, de ter às vezes exclamado para si mesmo, entre os perigos e horrores do sonho, de modo encorajador e com êxito: é um sonho, quero continuar sonhando. Eu soube também de pessoas que foram capazes de prosseguir a trama causal do mesmo sonho por 3 noites consecutivas ou mais,
fatos que atestam claramente que o nosso mais íntimo ser, o subsolo comum a todos nós, experimenta os sonhos como com fundo prazer e jubilosa necessidade. E então essa ideia, né, de prazer que o sonho oferece, né, onde o desejo escapa e você consegue realizar coisas que na realidade você não deveria fazer, eu acho, né, nesse sentido, assim. E, bom, daí só mais uma passagem aqui da página 23, que ele diz assim: a verdade superior, a perfeição desses estados, em oposição à realidade cotidiana inteligível de forma lacunar, e a profunda consciência da natureza que cura e ajuda no sono e nos sonhos, é simultaneamente o análogo simbólico da faculdade profética e das artes em geral, mediante as quais a vida vem a ser possível e digna de se viver. Então, é essa passagem sobre os sonhos, né? E sobre a embriaguez, que tem a ver com o dionisíaco e que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Bom, o princípio de individuação. O que seria isso, né? Aqui na página 137, tem uma breve definição que a edição traz aqui pra gente, na nota número 30. Segundo Schopenhauer, o princípio de individuação faz com que a unidade primordial do mundo seja experimentada como objetos distintos, sendo a experiência cotidiana apenas ilusão, aparência, correspondendo ao véu de Maia da filosofia hindu. Então, esse princípio de individuação é aquilo que delimita os sujeitos, né, os indivíduos. Ele cria uma ilusão de que somos entidades distintas e separadas do resto do mundo. Grosso modo, ele oferece assim, uma sensação de você ser único, digamos assim. E Nietzsche diz que o Apolíneo é a manifestação desse princípio, porque Apolo é aquele que cria a ilusão da individualidade, né, que estrutura o mundo em formas compreensíveis e limitadas, e que oferece assim, um consolo por meio da ordem e da beleza diante do caos do mundo e da existência. E agora, entrando no dionisíaco, o Nietzsche diz o seguinte: o dionisíaco aparece quando tem uma quebra, uma ruptura com o princípio da individuação. O que isso quer dizer? Que é um êxtase que vem do interior humano. Essa aqui é uma citação que ele diz aqui: é um êxtase que vem do interior humano misturado com o terror da ruptura com o princípio da individuação, que significa o conhecido, né? A ordem, as coisas como a gente acha que elas são as aparências, né? A aparência. Então, o dionisíaco leva ao completo esquecimento de si, ao completo esquecimento da subjetividade também. E daí o Nietzsche traz um exemplo bem interessante da Idade Média alemã, que ele cita aqui que bandos de pessoas iam cantando e dançando pelas cidades e que isso seria a manifestação de um comportamento dionisíaco. E aí ele traz até um argumento aqui pra gente de que algumas pessoas achavam que esse comportamento era uma doença, uma loucura, digamos assim. E daí eu lembrei da obra do Foucault, A História da Loucura, que o Foucault trabalha como que a sociedade ocidental construiu a ideia, o conceito de loucura e de doença mental, né? Então é uma passagem que me fez lembrar dessa obra aqui, que é bem interessante, por sinal. E, bom, ainda sobre o dionisíaco, o Nietzsche diz que é uma libertação dos costumes outorgados pela cultura. Então é uma quebra de contrato com a civilização. Pode ser visto assim também. Acho que no capítulo 2 ou 3 ele fala dos bacanais, né? Da libertação sexual nessas festas. E por isso que pode ser visto como uma quebra de contrato com a civilização, com Apolíneo, né? E também lembrei, nessa passagem, né, de libertação dos costumes, de rompimento com a civilização, dessa obra aqui, bem conhecida, né, O Mal-Estar na Civilização, do Freud, que, resumidamente, ele diz que o controle dos impulsos, do desejo, é o que funda a civilização, mas que também adoece a pessoa. Então, lembrei dessa obra aqui e dessa daqui,
O Processo Civilizador, do Elias. Esse aqui é o primeiro volume, acho que são 2 volumes, se eu não me engano. Aqui o Elias, ele faz uma construção de como que os hábitos e os costumes foram se consolidando, como que eles foram criados e se consolidando, digamos assim. E aí ele traz aqui, por exemplo, por que nós comemos de garfo e faca, o banho, o amor, as brigas, assoar o nariz. Então são essas pequenas coisas, né, que vão adestrando o ser humano e o seu comportamento, e é isso que funda a civilização. E já no final aqui do vídeo, o Nietzsche diz que no dionisíaco não há uma reconciliação com o outro, não é só isso, mas o sujeito se sente um com ele mesmo, que o Nietzsche chama de um primordial. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nesse estado dionisíaco não há uma divisão entre o eu e o outro, ou o eu e os objetos. Tudo se torna um, tudo é um. Então esse é o um primordial que ele traz aqui pra gente. E só para fechar o vídeo, tem uma passagem bem bonita aqui da página 25, que eu gostaria de ler para vocês também. Bom, e ele diz aqui pra gente: agora o escravo é um homem livre. Agora se quebram as rígidas, frias barreiras que a necessidade, o capricho ou a impudente convenção estabeleceram entre os homens. Agora, com o evangelho da harmonia universal, cada qual se sente não apenas unido, reconciliado, fundido com seu próximo, mas um com ele, como se o véu de Maia estivesse rasgado e apenas seus farrapos tremulassem ante o misterioso, um primordial. Cantando e dançando, se manifesta o ser humano, como membro de uma comunidade superior. Ele desaprendeu de andar e de falar, e está em vias de ascender pelos ares a dançar. Em seus gestos fala o encantamento. O ser humano não é mais artista, tornou-se obra de arte. Então é essa passagem que eu queria finalizar o vídeo, né? Trazendo ela. E eu acho que esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem puder comentar alguma dica de obra ou alguma melhoria aqui para eu fazer, porque eu sou novo nisso daqui, quem puder comentar eu vou ficar bem feliz. E acho que é isso. Obrigado e tchau.